Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem estiver ouvindo, não importa a hora, porque aqui não estamos ao vivo. O tema hoje do Quina do Mundo vai ser design inteligente. Meu nome é Paulo Jabardo. Eu sou o Thiago Januzzi. Aqui é André Gomes. E nós somos a Quina do Mundo, mané. Quina do Mundo. E aí? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar é o que é o design inteligente, né? Porque quando eu estava comentando sobre esse tópico com algumas pessoas, né? Eles já se lembraram muito do design thinking, dessas coisas de coach aí que o pessoal fala hoje em dia. Então, só para esclarecer que não é isso que a gente está falando, né? Vai ter um episódio sobre coach um dia, mas não é hoje. Na verdade, o design aí do design inteligente é meio que um anglicismo, né? Porque a palavra em português seria projeto inteligente. Boa. Tá? Isso aqui é um tema hoje em dia relevante, né? Não deveria ser. Isso aqui deveria ser nível terra plana, na minha opinião. Com certeza. Quando surgiu esse assunto aí, design inteligente, por grande ignorância, eu falei com as pessoas, eles me indicaram uma série na Netflix chamado Abstrato, a arte do design. Aí eu comecei a ver, cara, o melhor deles, segundo as pessoas me indicaram, que era o cara que reformulou a logomarca do Instagram, dizendo que era inteligência com design. E aí... O tema relevante pra você, né, André? Pra mim, exato, como publicitário. Mas para nossos ouvintes já saibam que não é sobre isso que a gente Não está é falando. Não isso, é galera. sobre isso, não é sobre isso. Então vamos lá, vamos explicar o que é o design inteligente. Bom, ele vem de um conceito muito simples e, de certo modo, até meio lógico. Quer dizer, o design inteligente em si não é algo absurdo. É o que aconteceu nos últimos anos que é. A ideia básica é a seguinte, que aí eu vou estar parafraseando um pastor anglicano do século XVIII, XIX, que é o William Paley. Ele dizia o seguinte, olha, se eu estiver andando numa praia e eu chutar uma pedra, eu posso não saber de onde veio a pedra pode estar lá, mas eu realmente não preciso de grande coisa. Agora, se eu piso num relógio, eu não vou imaginar que esse relógio apareceu naturalmente ali. Eu vou me concluir que alguém teve um designer, um projetista que bolou e construiu esse relógio. Exatamente, né? Esse é o que a gente chama do argumento do relojoeiro, né? Watchmaker's argument. Né? Bom, essa premissa do Paley, eu acho que é o que deu o chute inicial dessa questão do design inteligente, né? Mas por que a gente está falando sobre isso? Né? O design inteligente é usado como uma forma de você... Não seria uma forma, mas um argumento paralelo à evolução por seleção natural, né? Só que de fato não é algo científico isso, né? Esse é um argumento longe de ser científico. Exatamente, né? Ele surgiu assim, o pessoal está usando muito isso hoje em dia para tentar, entre aspas, desbancar a evolução. Ou pelo menos tentar pôr como uma alternativa. Alternativa acho que é a palavra chave, correta, né? Ou seja, existem alguns fatos na natureza e existe uma explicação que é a evolução e a outra é o design inteligente. A coisa é um pouco mais complicada do que isso, como a gente vai ver aí pra frente. O que é o design inteligente exatamente? O pessoal usa, tá? Estão tentando explicar, sistemas biológicos, eles fazem uma analogia com o relógio. O problema aí é o seguinte, quando a gente vê um relógio, a gente pode andar e falar com o relojoeiro. Você pode ver a marca do relógio. Você pode... Sabe quem fez, né? Você consegue descobrir quem fez o relógio. Você pode visitar uma fábrica de relógios, certo? Você pode pegar lá as pecinhas do relógio, pôr no microscópio e descobrir qual que é o método de fabricação. E tem um monte de gente que fala, olha, eu trabalho numa fábrica de relógio, eu projetei relógio. Você pode ir numa fábrica de relógio e pedir para ver os desenhos lá, desenhos técnicos dos relógios. De cada peça, de cada coisa. Tá? Então isso é algo assim, a gente sabe o que é uma coisa projetada por ser humano. Certo? Quando a gente vai no sistema biológico, o que a gente tem é algo complexo. E essa é uma palavra que o pessoal do design inteligente... Certo? Eu estou usando aqui design inteligente, mas eu acho que o termo certo seria projeto inteligente. Mas ficou assim, né? Esse anglicismo acho que pegou, então acho que a gente pode usar esse termo mesmo. Só para... Então, a gente não, o que a gente tem é um sistema biológico, temos alguns modelos científicos para explicar
porque eles estão aqui de algum jeito, mas a gente não tem nenhuma evidência de que alguém projetou aquilo. E esse que é o grande problema do design inteligente. A falta de uma teoria científica. Sim, e eu acho que assim, se você pegar a analogia do relojoeiro mesmo, em si, ela parte de ela tem uma série de problemas argumentativos, né? É uma analogia absolutamente falsa, se você parar para pensar. Se você pensar, o relógio é complexo, então o relógio tem um designer. A vida é complexa, então a conclusão deles é que a vida tem um designer, tem um projetista, digamos assim. Cara, por esse argumento você pode concluir o que você quiser, velho. Por exemplo, você pode falar, o relógio é complexo, o relógio foi criado no século XV. Vida é complexa, vida foi criada no século XV. Então, nessa lógica do argumento do relojoeiro, qualquer conclusão é possível. E eu acho que tem um outro aspecto que eu acho que é interessante. André, você trabalha em marketing, Exato. então você está muito próximo de design, certo? Perfeito. Uma pergunta. Um design complexo é bom ou ruim? Negativo. Não é bom nem ruim. O mais simples é o mais eficiente, geralmente. Tá. Eu sou engenheiro, certo? E, novamente, quanto mais complexo, mais dor de cabeça você vai ter. Então, geralmente, se você quer algo mais simples, com menos partes móveis, com menos componentes, e por aí vai. É lógico, tem problemas que não vai conseguir fazer negócio simples, tá? Então, mas, em geral, quanto mais simples, melhor. Complexidade e design, eu acho que até certo ponto eles estão meio que em contraponto. Sim, mas em escala. Coisas simples podem ter um design simples porque eles vão para a massa. Quando você faz um design mais complicado, mais disruptor, você está querendo focar, porque para fazer isso você demanda tempo, você está querendo focar num público menor. Geralmente aqui tem grana. Eu estou falando de uma Maserati e do Fiat Uno. Fiat Uno não tem design nenhum. Olha, eu discordo plenamente de você. Tá? A engenharia de um Fiat Uno é praticamente a mesma de um Maserati. A diferença é que você tem ênfases completamente distintas. Ou seja, um Fiat Uno, o teu objetivo é reduzir custo. E o outro é atrair rico para fazer ele ficar boiando na enchente de São Paulo. Mas né? Motor, pneu, combustível é para todos. Só que você entra no Fiat Uno, você entra numa Maserati... duas coisas, no meu caso. Eu tô entrando num produto que foi mais trabalhado quando eu falo na Maserati. E 2, eu nunca vou conseguir comprar uma Maserati. Isso é real. Olha, só vou falar uma coisa, fica meu protesto aqui. Né? Eu já tive 2 Fiat Uno, foram carros bem bons. Carro de papel, um lixo. Bicho, cara, atenderam a necessidade E deles. você acha que o Maserati é o quê? Né? Fiat, patrocina a gente aí. O quê? Você acha que não é de papel? Não. Pode até ser de papel. Mas ele não te deixa morrer na estrada de Santos. Não deixa. É impossível. Me diz uma pessoa que já morreu no Maserati na estrada, descendo a serra. Olha, não foi uma Maserati, mas aquele ator lá do Velozes e Furiosos morreu num Porsche, né? Num Porsche de competição. Exatamente. Peraí. Mas é injusto com o Fiat Uno isso. É bem injusto. Aí a gente Quantas pessoas tem Maserati? Quantas pessoas tem Fiat Uno? Por isso que eu tô falando. Paulo, mais pessoas vão morrer com Fiat Uno. No começo foi, cara, design pra publicidade. Quanto mais complicado, melhor não é. Não é. A gente entrega. A gente tem que entregar o negócio. E aí, pouco importa. A engenharia também. Porque funciona. Tem que funcionar. Eu tô só o lance da engenharia também. É porque assim, pula os olhos. Você vai pegar a pessoa não pela função do objeto, e sim pelo status que ela te dá. Sim, mas eu acho que a gente tá indo pra um caminho que... isso foge um pouco. Foi um desvio, mas foi desengraçado. Foi desengraçado, concordo, né? É só de complexidade. Então, existe um outro conceito agora no design inteligente, que é talvez algo fundamental para o pessoal do design inteligente, que é um negócio chamado complexidade irredutível. Ou seja, quando eles não têm uma teoria do design inteligente. O que eles têm é simplesmente, olha, isso é complexo demais para aparecer. Então, eles vão ter 2 vertentes para argumentar. Duas vertentes comuns, não vou tentar generalizar. Uma vertente é dizer o seguinte, olha, isso aqui é muito complexo. A teoria da evolução darwiniana, né, não conseguiria chegar nessa complexidade no tempo disponível. Portanto, alguém teve que interferir. E alguém, normalmente, na maioria dos casos, quando se fala de design inteligente, é uma interferência divina. Né? Opa, calma.
Poderia eu ser ET. discordo. Eles Exato. falam mesmo, poderia ser ET. Poderia Ou ser seja, ET. design inteligente está bem misturado com ufologia. Tem aí. uma vertente, Ufologia. cara, ufologia sempre vai estar presente aqui na Quina do Mundo, cara. Sempre. Sempre, sempre. Mas eu concordo, cara. Pode ser ET, pode ser qualquer coisa. Pode ser um outro plano que a gente não entenda. Pode ser um tipo de energia que a gente nunca vai enxergar. Pode ser um esquema meio Cavaleiro do Zodíaco, né? O Cosmos aí do Sétimo Sentido. Que eu nunca vi. Mas Pô, eu vi. desenho massa. Cara, eu não faço ideia do que seja isso. É, também não. Pô. Bom, alguém... Temos um nerd Tudo bem. pós-adolescente aqui, então. É uns nerds meio esquisitos aí, sei lá. Cara. Vamos lá. O outra vertente, outro argumento deles é essa tal da complexidade irredutível. A ideia, novamente, isso se fosse comprovado, isso seria verdade, né? Seria uma evidência a favor do design inteligente. E a ideia é a seguinte: você tem um olho que é uma estrutura biológica extremamente complexa. Se você tirar qualquer parte deles, ele vai deixar de funcionar. Então, como é que apareceu o olho todo trabalhando tudo junto? O problema aí é o seguinte, quer dizer, a gente tem um olho que funciona mais ou menos bem e, em termos de instrumento óptico, ele é uma bosta. É o cérebro que compensa muito do olho. A gente consegue ver muita coisa por causa do cérebro, não por causa da ótica do nosso olho. Mas não vou querer entrar no mérito agora. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter uma estrutura muito simples que só consegue perceber algo o mais claro e o mais escuro. Entendeu? E aí isso já dá uma vantagem evolutiva, ou seja, ele vê uma sombra de um predador passando lá. E em cima disso, aí ele pode formar uma cavidade, tá? E aí ele vai conseguir ter mais resolução. E depois por uma lente, que ele vai, e aí por aí várias etapas você vai conseguindo construir algo complexo e que vai funcionando cada vez melhor. O pessoal de design inteligente, eles gostam de usar vários argumentos aí, né, de mecanismos de complexidade irredutível. A gente pode falar, por exemplo, do coagulação do sangue, o flagelo bacteriano e outras coisas do tipo. Tá? E o olho, lógico, né? Mas o fato é o seguinte, por exemplo, o flagelo bacteriano já foi demonstrado qual que é o processo evolutivo para chegar naquilo. Né? Ele é basicamente ter umas bactérias que injetam substâncias na célula e ele algumas modificações disso aí já gera o flagelo. E a coagulação do sangue também já foi demonstrado toda etapa. E aí que entra o problema fundamental. No final das contas, o design inteligente ele é uma falácia lógica. Que falácia? É o da incredulidade pessoal. Ou seja, eu não sei explicar, portanto, a teoria da evolução está errada. Eu não consigo entender como a teoria da evolução faz isso e ela está errada. Eu acho que isso é uma analogia falsa, como a gente falou antes também, né, na questão das conclusões que a gente tem. E também tem o problema de causalidade, que implica que complexidade tem que ter um projetista. É o que a gente vê que não é real. Não é real. Não é assim que funciona. E só sobre o olho, né, eu pesquisei aqui rapidamente, os biólogos estimam que o olho evoluiu de maneira independente 40 ou 50 vezes na Terra. E olha, e lamento te informar, cara, o olho do mamífero é uma bosta. Tipo, os sensores estão do lado oposto da retina, tem uma fibra óptica no meio. Quer dizer, a gente consegue enxergar bem porque o cérebro compensa. O processamento do cérebro compensa. Processamento digital de imagens. Pensa... beleza, o olho é complexo, tudo é legal, mas mesmo em mamíferos você tem olhos mais interessantes, né? Tipo o olho do gato, né? Que é bem mais eficaz que o nosso. E na boa, olho de bode é sensacional, velho. Sério? Eu acho muito legal o olho do bode. Não, a questão mesmo do... Já viu o olho de bode? Não, nunca reparei. O olho do bode, ele tem uma listrinha, a íris é horizontal. É esquisitão. Então o bode é japonês, é isso? Cara, porra, coitado. Não é reptiliano, provavelmente. Eu acho que bode é reptiliano. Pode ser, né? Mas próxima vez, repara no olho do bode, cara. O olho do bode é muito maneiro. Cara, Uma impressionante. foto do olho do bode. Não, tô vendo aqui a foto. Deixa eu olhar esse olho do bode. Eu nunca tinha reparado nisso. Maluco. É sensacional, cara, o olho de bode, velho. É o bicho mais estranho que tem, cara. Mano, isso é por isso que deve ter em filme de terror aí, coisa satânica. Por isso que o bode é coisa do capeta, né? Também tem isso. Exato. Aliás, satanismo vai ser um tópico futuro, viu? Com certeza. Uma coisa, e aí eu tava conversando e tal, conversando com uma galera sobre isso, principalmente uma galera religiosa, e aí eles falaram o seguinte: cara, esse lance do design inteligente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar frutas, tá? De manhã eu acordo, eu tomo uma vitamina. Frutas: maçã, banana, mamão, tá? Nenhuma dessas 3 frutas tem a mesma origem. Eu tenho uma fruta tropical, uma asiática, uma outra fruta europeia, talvez africana. Todas elas evoluíram até o meu café da manhã. Tá? Evoluíram. Ok.
Isso é um argumento de evolucionistas. Pô, você tinha uma fruta e ela evoluiu até a nossa mesa. Igual o milho, todo mundo sabe, o milho in natura lá no começo é uma coisa que não dava pra comer. A gente mudou geneticamente, ela evoluiu. Então não foi evolução artificial. Que é Tudo bem. O milho já é Ok, artificial. na minha mesa de hoje, tá? E aí o argumento do design inteligente é: eu tô cagando 1 quilo para a evolução da sua frutinha. O que a gente quer falar aqui é que a fruta existiu porque alguém inteligente a criou. E foda-se se ela evoluiu. Isso não é problema dos entusiastas, pode dizer assim, do design inteligente. Eles não estão querendo saber de evolução. Essa briga entre evolucionistas, criacionistas ou o pessoal do design inteligente, na cabeça de algum deles, é peanuts. Eu acho que, mas aí que tá. Por que novamente, por que esse assunto é relevante? Por que a gente tem que discutir isso? Porque tenta se vender o design inteligente como uma alternativa à evolução. Principalmente nas escolas, como se fosse uma teoria científica, que não é. Então, o que falam? Não, a gente tem que ensinar a evolução, mas nós temos que ensinar a alternativa à evolução e coloca o design inteligente como se fosse isso. Mas é muito complicado, porque o design inteligente não tem base científica nenhuma, né? Então você não pode ensinar isso numa aula de ciências. Se você quiser ensinar design inteligente na aula de religião, meio que foda-se, você pode ensinar o que você quiser. Mas aí eu pergunto pra vocês dois. Vocês que são acadêmicos e intelectuais, qualquer coisa que vocês se definam. Fanfarrão. O que é uma... Eu me Porque defino como assim, fanfarrão. eu entro no Wikipedia porque eu não sou intelectual, mano. O que é design inteligente? A primeira coisa é uma hipótese pseudocientífica. Eu não sei o que é pseudocientífico. Parece ciência, mas não é. Parece ciência, mas não é. E uma hipótese? O que o pessoal quer é introduzir criacionismo na escola. Mas esse é o problema hoje? É lógico igual que o terraplanista querendo deixar das crianças tomarem vacina e aquele idiota lá subir com aquele... Desculpa voltar ao primeiro tema, mas cara, eu vi um dia desses... Sério? Aquele mané que pegou Olha, criou um pela foguetinho Discovery, foi lá, criou um foguete, foi lá, só que, mano, quando o cara saiu, o paraquedas dele ficou, ele foi e e desceu caiu a toda exatamente velocidade, né? igual. E aí ele foi pro saco. Ele estava nas mãos de Newton, né? Ou seja, Cara, ele se provou. Pra mim, acabou terraplanismo depois desse cara. Por Porque quê? ele, que era o cara que tinha maior potencial de Cara, Não tinha confirmar. nada, o cara tava ele subindo cagou. 500 metros de altura. Uma cara. merda, eu não podia ver a Já pipa curvatura. mais alto se bobear, Não, cara. não adianta, terra plana e ufologia sempre vão voltar. Cara, velho. Sempre sobe vão o pico voltar. do Jaraguá que você tá mais alto. Exato. O idiota ia pra China, subia aquela puta daquele prédio lá e olhava pra cima e tirava foto, filha da puta. Bom, mas Morreu. Que Deus o tenha, o inferno. A questão religiosa não dá pra separar do design inteligente, certo? Então a gente tem que falar de criacionismo. sim, tá? sim, vamos lá. Num sentido amplo, criacionismo é o quê? É simplesmente alguma história sobre a criação do mundo, do universo, da vida, ou qualquer coisa assim. Cosmogonia. Cosmogonia, perfeito. Então, por exemplo, mesmo a narrativa científica atual, Big Bang... Nós temos por aí, isso poderia ser classificado como um tipo de criacionismo, certo? é uma cosmogonia, não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Por aí, e aí você tem todas as mitologias gregas, hindus, ou até mesmo tupi-guarani, por aí vai, né? Azteca. O problema básico é o seguinte: de todas essas, por exemplo, ninguém acredita, ou quase ninguém acredita, na cosmogonia lá, na mitologia grega. Por outro lado, a gente tem o Velho Testamento, o pessoal querendo pôr isso como lei, né? Sim, isso que é o problema, né? Você botar uma coisa que é baseada em religião com um disfarce científico. Esse que é o problema. Design inteligente, como você falou, não escapa da religião, né? Ele é um discurso religioso. Só que você está querendo vender isso nas escolas. Calma aí. Não. Vai comigo. Ele não tudo consegue bem. escapar disso. Veja, eles fizeram isso, e mais pra frente vai ficar bem claro o que aconteceu, a estratégia política do pessoal do design inteligente, mas assim, fundamentalmente eles falam isso aqui, ó. Poderia ter sido um ET que chegou aqui, um UFO chegou aqui e mexeu na gente e criou a vida na Terra.
tá certo? Anunnakis. A gente vai ter que falar sobre Anunnakis Cara, e não... nem sei o que é isso, cara. Tá bom. Eu vou tentar explicar depois. Perfeito. Então, Na moda Discovery Channel, tá? Não é na moda científica, não. porra, então tem nazista, né? Ah, não, isso é History Channel, né? que é nazista e UFO, Cara, né, E a Semana do Tubarão e Largados e Pelados e O foda-se. History Channel, cara, é o menos history possível. E o mais channel. Mais channel do cacete, sacou? Só teoria da conspiração alienígena, nazista do passado. E nazista alienígena, cara? Já teve alguma Aliás, coisa? tem um filme sobre isso. Ah, The Dark Side of the Moon? É, Muito Caralho, bom. galera, não é isso não. É um filme, eu acho que ele foi Kickstart, alguma coisa assim, né? Crowdfunded. Eu acho que tem a continuação dele já, inclusive. Eu fiquei sabendo. Né? O começo do filme é genial, depois eu acho que ele vira muito besterol, acaba, sei lá, não curtindo. Total besterol, mas tem alienígenas nazistas. Desculpa, Paulo, continua. Bom, então assim, vamos deixar uma coisa clara. Eu não consigo chegar aqui, né, e provar pra vocês, certo? Que, por exemplo, que o universo do jeito que ele tá agora, se ele foi criado, sei lá, dia 25 de fevereiro às 16h42 da tarde. Eu não consigo provar que isso não aconteceu. Não tem evidência pra isso, mas eu não consigo provar. Aí, eventualmente, chega o André e fala, não foi criado às 16h42, foi criado às 16h43. A gente pode até começar uma guerra religiosa aqui, alguma coisa assim. Um jihad. Então, em primeiro lugar, a gente não consegue demonstrar isso. A ciência não se propõe a fazer isso. O que a ciência se propõe é tentar explicar da melhor maneira possível os fatos existentes. Tá? Usando um modelo em cima disso. Quando a gente fala em criacionismo, mesmo criacionismo cristão, judaico, muçulmano, também existem várias vertentes. Então você tem desde o pessoal que é o que chama de terra nova, né? Ou seja, que é uma terra que não é antiga, que eles acreditam literalmente no livro de Gênesis do Velho Testamento. Ou seja, o mundo foi criado aproximadamente 6.000 anos atrás, em 7 dias, 6 dias e 6 dias, um dia para descansar. O Paulo descansou domingão e a gente tá aqui, na labuta. Tá certo. Não, foi no sábado que ele descansou. Então, caralho, a gente vai ter que falar sobre isso um dia. Porque pra mim, domingo é o dia de descansar. Sim, mas pros judeus não é, né? Mas o detalhe, nós estamos Não gravando foram os no judeus que domingo. mataram o filho desse senhor distinto que você tá falando agora? Não sei. Ué, segundo o livro bom... Foram os romanos que mandavam, né? Mas quem matou mesmo foram os judeus. Não, foi a cruz, né? Prender ele na cruz, ele foi lá, certo? Mas não interessa, né? Barrabás, hein? Vamos falar de então Barrabás você vai ter depois. esse pessoal que acredita literalmente que o mundo existiu a partir de faz 6.000 anos, aproximadamente isso, né? Tem que pegar o calendário judaico e ver exatamente, certo? Teve um dilúvio mundial, esse devia ser outro tema. É que dilúvio tá em vários mitos de criação. Sim. No mundo inteiro você tem a figura do dilúvio, né? É bem interessante isso. Mas isso na boa... Ou seja, essa gente, ela acredita, cara, que os Flintstones é um documentário. Né? Talvez não um documentário. Você se lembra daqueles filmes no SBT nos anos 80 que aparecia aquele carimbo pela primeira vez na televisão brasileira? E aí depois falava assim, inspirado em fatos reais, né? Então, eles acreditam que os Flintstones é uma coisa desse tipo, tá? Então, assim, cuidado, hein? Eu vi uma pesquisa aí que alguns anos atrás... Não há 100 anos atrás, estou falando há 10 anos atrás, nos Estados Unidos 40% da população acreditava nisso. No Brasil eu não vi nenhuma pesquisa, mas não acho que seja muito diferente não, tá? Então assim, a gente está dando risada, mas isso aí é preocupante. Não é predominante, mas provavelmente é um raciocínio bem comum na nossa sociedade. Cara, mas esse tipo de raciocínio, eu acho que ele se torna comum a partir do momento que você tem esse acesso fácil à internet, né? Você tem acesso a essa informação livre e esse besterol sem fim que você encontra no YouTube, você tem uma comunidade que só vai discutir aquilo, só acredita aquilo, que volta da minha questão dos terraplanistas, né? Os caras de fato acreditam, né? Saiu recentemente uma pesquisa sobre isso, sobre os terraplanistas no Brasil. É um número assustador, 10%, de gente. Né? Bizarro, 7 ou 10%, uma coisa assim, né? Bizarro. É bizarro. Fora do normal. Não, mas você sabe que essa história da Terra Nova, né? Younger Earth Creationist, que é um termo em inglês, eu não sei como é que é a tradução disso, eu tenho que procurar. Eu tenho um amigo meu, engenheiro, cara bom, inteligente. Aí a gente estava discutindo alguma coisa e eu falei assim, pô, se isso não aconteceu em 5 bilhões de anos aí da história da Terra, 4 bilhões de anos e meio, não vai acontecer mais, alguma coisa desse tipo. E ele respondia, não, mas eu não acredito que a Terra seja tão velha assim. Aí eu perguntei pra ele, tá,
pra você qual que é a idade da Terra. Aí ele falou, não sei. Aí a gente tá falando entre pessoal que entende matemática um pouquinho, né? Falei, então vou tentar ser mais claro. Se eu pegar a idade da Terra, tirar o logaritmo na base 10, esse número é mais próximo de 4 ou de 10? Ou seja, 10 mil anos ou 10 bilhões, né? Ah, não, 10. Quer dizer, então isso aí não é algo assim, não é coisa de gente burra, de maneira nenhuma, e não é nem coisa de gente ignorante. Tem pessoas brilhantes e estudadas que acreditam nisso. Mas isso é um tema para um outro episódio, eu acho. Certo? Acho que sim. Matemática, vamos falar sobre isso, porque isso tem tudo a ver com um design inteligente. Tem? E a sequência de Fibonacci? Porque a sequência de Fibonacci é algo que esses seres humanos dizem que prova a teoria do design inteligente. Como assim? Você sabe o que é a teoria? Você sabe o que são os números de Fibonacci, cara? Não sei. Tá, não, eu tô falando deles, não de mim, caralho. Tá. Eu tenho uma porra do negócio aqui que tem um espiral que parece uma concha que vai do número X ao Y. Alguém consegue me explicar? Olha, eu pessoalmente não consigo explicar. Novamente, a minha ignorância não é o teu fato. Né? Ou o fato do teu amigo fictício aí, né? É o Harry que mandou a pergunta. É o Harry que mandou a pergunta, exatamente. Harry, seu mas assim, o Fibonacci é simplesmente a sequência de números, basicamente que você pega dois números, pega N e AN-1, soma eles, dá o próximo na sequência. Então o que seria? Se eu pego 0, 1, aí dá 1, 2, 3, 5, por aí vai. Você vai somando sempre os dois anteriores para ir avançando. Provavelmente, se você olhar isso aqui, deve ter alguma regra, deve ter alguma coisa que usa essa sequência, aparece implicitamente. Eu não sei, certo? Mas também deve ter uma explicação. O fato de eu não saber não quer dizer absolutamente nada. Tá? Só quer dizer que eu não sei. Só para terminar isso aí. Eles se baseiam nisso para poderem angariar mais seguidores. Por quê? Porque é isso que você falou. Ninguém sabe essa porra, se isso funciona, se não funciona, sem base científica, matemática, o caralho. Mas eles falam, mano, tá aqui, Você fica fazendo aquele espiral louco, que nem uma coxa na praia, e tudo é isso. Seu antebraço, se você fizer vezes 200, vai ter não sei o que, caralho. Olha, algumas coisas podem ter alguma justificativa. Mas é e matemático. Alguém talvez... É matemático, eu não sei se serve pra esse fim, mas é algo que você só... Cara, matemática, desculpa, matemática eu tô explicando pra minha filha de 4 anos. Filha, 1 mais 1 é quanto? 2. É matemática. Cara, quando é que aplicada. Eu falei que não é? Entendeu? Eu só preciso entender assim, qualquer modelo matemático que funcione, se eu tenho 1 mais 1, 2, funciona. Isso pode ser usado para poder legitimar uma ideia, mesmo que filosófica ou religiosa. Vocês acham que isso é possível? Mas isso é... Isso leva a massa ignorante a acreditar que aquela teoria idiota, baseada num número matemático, faz com que o cara não saiba aquilo e fala, porra, como eu não sei, aquilo deve ser verdade? Não, a ignorância ela atrai espertalhões, né? Não tem jeito, certo? O fato de... Agora, é por isso que aí que entra o ceticismo, entendeu? Se alguém te fala um negócio que você não entende, você pode tentar analisar, olha, é uma pessoa que eu conheço, eu confio nela, você pode, sei lá, eu vou dar uma verificada no assunto. Mas, enquanto você não entender, você não pode sair falando muito, tá certo? Isso pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa, que é o chamado ceticismo aplicado, entendeu? Isso aí é algo que a gente devia fazer isso o tempo todo. Fazemos menos do que deveria acontecer. Mas o fato é o seguinte, quando a gente fala em criacionismo, a gente tem desde os malucos lá a Terra tem 6 mil anos de idade, até, por exemplo, a posição oficial da Igreja Católica, que ela aceita a teoria da evolução. Porém, eventualmente ela pôs o processo da evolução em andamento e eventualmente deu uma cutucada aqui e ali. E aí que entra o problema Ou seja, Deus bloqueava um raio cósmico e aí a mutação do DNA ali. Exato, e aí é dirigindo o negócio. Entendi. Ou seja, não é simplesmente alguém, sei lá, eu vou pegar aqui e vou fazer Deus tá mais como um macaquinho e chamar esse macaquinho de gente. Deus tá mais como o diretor da peça de teatro do que como Exatamente. o criador absoluto. Tá? Então isso novamente, essa posição da Igreja Católica não é científica, certo? Mas a Igreja Católica também é uma religião, certo? Então a gente não pode reclamar muito disso. Tá? Mas assim, ela aceita a teoria da evolução e eventualmente Deus deu uma cutucada. O problema é o seguinte, tá? Você tem alguma evidência dessa cutucada aí no negócio? Não, a gente não tem. Aí você vai falar, não, mas não tem porque ela foi muito minúscula, Deus é muito inteligente. E aí que entra a questão fundamental. Isso, o design inteligente, do jeito que ele é posto, não é falsificável. Você não consegue falsificar isso.
Então ele sempre pode dizer, olha, Deus é mais inteligente do que você imagina e ele fez a atuação dele foi menor ainda, então era indetectável. Então assim, isso é algo que a gente não vai conseguir demonstrar nunca. Por isso que não é científico. É científico, justamente, uma questão que não entra na base da ciência. E aí que volta o que eu estava falando, que eu acho que é um dos grandes problemas, é querer se vender essa ideia do design inteligente como uma ideia científica, como uma alternativa à evolução. Não é. E um dos argumentos que se usa muito para defender o design inteligente, que na verdade não é um argumento, é um ataque, é falar, mas a teoria da evolução é só uma teoria. Eu acho que isso é um problema de entendimento da palavra teoria no contexto científico. Na ciência nós temos fatos, leis, hipóteses, teorias, e o uso comum da palavra teoria não é o uso da ciência, né? São coisas diferentes. Você concorda? Acho que... Perfeito, não, perfeito. Isso aí não teria como colocar melhor. A teoria científica, no contexto da ciência, ela tem um significado bem específico, ou seja, um modelo para explicar algum fenômeno e embasado em fatos. Isso. Quando a gente fala teoria no cotidiano, seria mais próximo do que na ciência, é uma hipótese. exatamente, né? É uma Certo. hipótese. Que seria a primeira etapa quando você desenvolver um modelo e uma teoria científica. Sei lá, por exemplo, né, quando aconteceu qualquer coisa no cotidiano, você fala, tem uma teoria sobre isso. Na verdade, você não tem uma teoria, você tem uma hipótese sobre isso. Exatamente. Né? Aí, eventualmente, você vai achar fatos, você vai desenvolver um modelo e aí você testa esse modelo. Certo? Agora, se esse modelo você não pode negar esse modelo, você dizer, olha, esse modelo é falso, então o que acontece? Ele não é uma teoria científica. Exatamente, que é o critério da refutabilidade. Né? A grande questão quando você tem uma hipótese é tentar refutar ela. O essencial, assim, é lógico que nenhum cientista faz isso, assim, porque você sempre quer estar certo, né? Mas, assim, o essencial da ciência é você faz uma teoria, um modelo, e você tenta provar que teu modelo está errado. Sim, mas... Então, todo o processo deveria ser esse. O Karl Popper, né, que falava exatamente. sobre isso, né, do processo da refutabilidade da sua hipótese. Então você tem que. O teu trabalho, ou o trabalho dos outros cientistas no chamado peer review, ou seja, revisão por pares, ou seja, alguém publica um artigo científico, não é assim que nem publicar um livro, você vai na editora e publica um livro. Não, teu artigo vai ser analisado por vários pares que estão trabalhando na mesma área ou áreas parecidas, e eles vão analisar cada coisa. E aí eles vão. É lógico que é um processo que de vez em quando falha, mas na experiência recente do Manessa, nos últimos 200 anos, é um que a longo prazo funciona. Ou seja, mesmo tem fraudes, né? Mas o pessoal, mas quem pega, tem fraudes, tem erros mesmo, né? Entendeu? Mas erros quem pega medição, as fraudes, laboratório, mas e aí fraudes também, né? E quem pega as fraudes são cientistas tentando reproduzir o trabalho. Mas assim, o grande motivo que isso está em voga agora, né, é que a gente tem um novo presidente do CAPES, que é o senhor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Quer dizer, ele é um proponente do design inteligente. Ele é o coordenador do Núcleo de Pesquisa Mackenzie em Ciência, Fé e Sociedade. Né? Ciência e Sociedade. Ok. Certo? Não, assim, até que é o tema fé é uma coisa importante, assim, muita com gente certeza. leva a sério. Com Então eu não certeza. vou, Tudo bem. tá? O problema é tratar o design inteligente como ciência. Tem um segundo nome, esse grupo deles, que é o Discovery Mackenzie. Esse Discovery Podia ser History Mackenzie, né? Aí sim. Não, mas será que ele acredita em alienígena nazista, cara? Cara, não sei. Não sei. Não sei. O ex-secretário da Cultura devia acreditar. Nossa. Vai, não vou aumentar no Menos mérito, um, né? menos um. Então, a gente... esse Discovery Mackenzie, se não me engano, ele vem de um negócio dos Estados Unidos. Novamente, tudo no Brasil moderno remete aos Estados Unidos. É algo impressionante. Que se chama Discovery Institute. Que eles estão tentando promover essa ideia do design inteligente, eu acho que há quase 30 anos ou até mais. Certo? E aí vem um aspecto muito importante que a gente tem aqui, que é um julgamento que ocorreu em 2005, tá, nos Estados Unidos, que é Kitzmiller versus Dover. O que aconteceu foi em Dover, que eu acho que é na Pensilvânia, eles quiseram introduzir um ensino de design inteligente. Que ano? 2005, certo? 15 anos, né? Mas é algo seminal nessa questão do design inteligente. O design inteligente nos Estados Unidos, ele cresceu muito porque foi um mecanismo que eles acharam para minar o ensino da evolução nas escolas. Tá? Só uma coisa, das campanhas desse Discovery Institute é Teach the Controversy. Exatamente, ensine a controvérsia. Filhos da puta. Terraplanistas. Ou seja, então, o que eles querem fazer? Pôr dúvida na teoria da evolução ou qualquer outra teoria aí que eles não concordem, para tentar ver, olha, isso aqui pode ter alguns problemas aí. Então, portanto, ia inserir nesses buraquinhos o Deus deles. E o que aconteceu nesse julgamento? Por que esse julgamento é tão importante? É uma cidadezinha de bosta lá, uma merda de mosca no mapa dos Estados Unidos, né?
Mas ele foi muito importante porque foi uma verdadeira batalha, né? Foi talvez o novo Scopes Monkey Trial. Foi um julgamento nos anos 20 nos Estados Unidos para ensino de evolução nas escolas e teve muita repercussão. Talvez o ouvinte aí tenha ouvido falar nisso. Quem acompanha essa questão com certeza conhece, tá? E a ideia do julgamento foi o seguinte: então o pessoal do design inteligente tentou, essa é a nossa oportunidade de ter uma vitória judicial. E eles trouxeram todas as melhores armas, os canhões grandes e bombardeiros grandes. Big Guns. Né? Os Big Guns, exatamente. E levaram uma ferrada. O juiz, que se não me engano era criacionista, falou: não, isso aqui é religião. Não é assim. É criacionismo, né? Mas eles levaram em particular um cara que é um cientista até muito bom em bioquímica, microbiologia, por aí, que se chama Michael Behe, tá? E ele é um dos grandes proponentes da design inteligente. O curioso é o seguinte: num dos depoimentos, né, e foi mais de uma vez, ele teve que reconhecer que não existem artigos analisados por pares, peer-reviewed, de qualquer proponente do design inteligente que tenha apoio de experimentos pertinentes ou cálculos mostrando como o design inteligente de qualquer sistema biológico ocorreu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não existe uma teoria do design inteligente. Existe simplesmente, olha, a gente não sabe explicar isso, portanto, então alguém teve que fazer o negócio. É simplesmente a falácia da incredulidade pessoal. E uma analogia falsa. E uma analogia falsa, exatamente. E outra coisa, né? Para ele conseguir mostrar, para ele conseguir definir o design inteligente, isso teve o advogado, assim, você vê que o advogado do pessoal reclamando estava bem preparado, né? Ele teve que admitir que, segundo a definição dele de ciência, de teoria científica, né, astrologia é uma ciência. Né? Que beleza. Ó, pessoal, astrologia não é ciência, tá? Mas ó, inclusive astrologia, outro tópico futuro, viu? Importante. Seguramente. Importante. Seguramente. Então, mas, quem faz os horóscopos? Olavão, cara. Não, porque ele ainda faz horóscopo, astrologia é uma coisa. Porque, mano, 99% dos seres humanos no planeta acreditam nessa merda. 99% eu não diria, mas muita gente acredita, né? Eu acho que foi um filme do Woody Allen, né? Que ele falou assim, isso é um filme de uns 30 anos atrás, né? Que é difícil arranjar uma pessoa com menos de 50 anos que não acredita em astrologia, né? E agora deve ser com menos de 80, eu não sei, né? Eu não sei, mas... Não, tem muita gente nova que acredita, mas... Mas vamos deixar pra depois a astrologia, porque esse tópico vale a pena um episódio só disso. Só posso completar outro negócio desse julgamento, né? Claro. Foi um negócio muito interessante. Foi que uma das coisas no julgamento é que eles queriam, a escola queria usar um livro que é chamado Of Pandas and Thumb, sobre pandas e polegares, né? Que é um dos livros textos aí que eles recomendam pro design inteligente. E o interessante é o seguinte: eles conseguiram arranjar versões antes da versão final, e aí mostra que eles fizeram um copy-paste. Então, o livro originalmente tinha sido escrito usando termos como criador, criacionismo, e aí eles foram dando copy-paste para colocar design inteligente por aí, né? Ou seja, aí isso foi assim, a prova, não só a prova de que isso não é uma ciência, mas a má fé dos caras, né? Ou seja, o objetivo deles era realmente introduzir religião no ensino da ciência. E que é o grande problema, né? Que é o grande problema. E, novamente, você quer ensinar isso como religião, no mal de religião? Não tem problema, tá certo. É fé. Fé cada um tem a sua. Vá pra igreja, tem as escolas dominical. Não, mesmo uma escola religiosa. Uma escola não, tudo bem, mas escola pública eu tô definindo. Escola pública não poderia ter. Não, de forma alguma. Mas na escola católica... É outro assunto, né? É outro assunto. Mas a gente precisa falar sobre o Estado laico e o que as pessoas acreditam e a definição por definição. Então, no Estado laico, a escola pública, a priori, deveria ensinar coisas científicas. Não. Não? Faz sentido. Vai ensinar o quê, então? Faz nenhum sentido isso. Vai ensinar o quê, então? Primeiro que Estado laico não quer dizer que o Estado laico não possa ter as pessoas do Estado laico, como o presidente ou qualquer coisa, não possam expressar a sua fé. O Estado laico quer dizer que, como a gente não pode privilegiar nenhuma religião para defender todas elas, porque se eu privilegio uma, eu digo que a outra, inclusive o ateísmo, não como fé, mas como uma convicção, ela poderia ser
preterida num Estado laico. Laico não quer dizer que eu não acredito em nada, quer dizer que eu dou oportunidade para todos. E o presidente ou qualquer uma das pessoas públicas do Estado podem expressar a sua fé. Ok. Eu só não Mas posso não- impor. Eu acho que é Aí mais você do que fala, isso. Não, mas você tá falando ele isso. pode fazer isso de maneira pessoal, não como função do cargo dele. Exato, Tá. aí eu concordo com você. Então, por exemplo, eu vou contar um caso que minha mãe, né, a família dela é evangélica. E isso numa época que quase não tinha evangélicos no Brasil. A gente tem agora no Rio de Janeiro, né, eles tentaram pôr ensino religioso nas escolas, tá? E na época, lógico, agora protestantes são comuns, tem um grande número aqui no Brasil, todo mundo sabe disso, só que na época da minha mãe não tinha. Então, e a minha mãe sofreu perseguição na escola por ser de uma família evangélica, por ser evangélica. Então, qual que é a ideia? Que religião você vai ensinar? Vão ensinar candomblé para as crianças? Não vão, entendeu? Vão ensinar... Não vão na escola pública da Zona Sul de São Paulo. Vão ensinar candomblé na escola pública do interior da Bahia. Existe sim escola pública Não, mas lá, espera lá, mesmo em cima de um governo que é teoricamente Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, isso não deveria ser cargo da escola, tá Exato, certo? exatamente. Isso é papel da família. Se a família quer ensinar as tradições dela, o que ela acredita, totalmente direito dela. claro. E se a criança quiser rezar na escola, também é direito dela. Sim, O problema é é isso. impor isso aí, entendeu? Exatamente. Mas só pra gente não fugir muito do assunto, a minha bronca com isso é ensinar isso, que é uma questão, porque, na minha convicção, isso é algo religioso. Isso não é algo que é baseado em fé, Como não ciência. em ciência. Né? Ensinar isso como ciência. Isso não tem que ser ensinado na escola, porque não é uma alternativa à evolução, não é. É algo que puramente baseia-se em fé. É uma roupagem pseudocientífica em cima de algo que é religioso. Não, se o pessoal do design inteligente vier com uma teoria científica do design inteligente, maravilha. Mas mostra os dados, mostra a pesquisa, entendeu? Teve um cara lá, um filósofo americano chamado Paul Nelson, certo? Que ele propôs um conceito de distância ontogenética. Eu nem sei o que é isso. Que ele diria que isso mostraria a questão lá da complexidade irredutível, da complexidade, e mediria isso. E aí ele mesmo fala que não tem como determinar esse número hoje em dia. Ou seja, não é científico. Então, se você define uma medida que não pode ser medida, entendeu? Me desculpe, ele só tá falando algo. Eu não entendo direito o que é isso, mas, assim, isso mostra. Se eles vierem com uma teoria, beleza, publique sua pesquisa e aí mostre o que não é possível, o que é possível, o que tá errado no consenso científico atual. E aí, beleza. Se eles acharem que a gente tá errado, maravilha, entendeu? Maravilha. E, aliás, é muito bom ser provado errado. Você aprende com isso. Exatamente. Na Quer ciência dizer, é essencial. como dizia o Huxley, não o autor de ficção científica, acho que é o tio-avô dele, né? Que ele dizia, olha, se você me aparecer com um esqueleto de coelho no pré-cambriano, entendeu? Tá aí, você provou que a evolução tá errada, certo? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Criacionismo e design inteligente são diferentes? São roupagens diferentes, eu acho. Mas é a mesma... É a mesma Não, é o que eu falei. Veja, A não ser da questão, se você pegar um a alienígena, vertente ufológica, né? ufológica, né? Eles vão admitir que eles vão... Não, senhores, pra vocês, não pra eles. Não, então, é isso que eu tô falando, certo? Depende Veja, do approach que do approach que você tá falando. Então, Exato. a gente pode descobrir que teve alguma evidência. Aquela coisa lá, tipo aquele filme lá, o Prometheus, né? Que chegou lá os alienígenas e puseram a coisa. Novamente, eu não acredito nisso, certo? Ninguém tá... Mas é possível que tenha acontecido. Então, se aparecer uma evidência disso, beleza. Tá? A gente vai lá e pode refutar, pode discordar, pode brigar, e aí depois de algum tempo a gente chega no consenso. Agora, do jeito que está agora, é simplesmente algo, uma estratégia desonesta, tá? Com certeza. Desonesta para tentar minar a confiança na ciência. Eu não entendi até agora qual a diferença. Pra mim você falou, roupagem, né? Mas é roupagem, acho que é isso. Na mesmo. boa, é a mesma coisa, só com nome diferente, porque aí tem design, que é um nome moderninho, inteligente, que Não. quase ninguém é. Não, então eu vou te fazer uma pergunta. Se o alienígena do Prometheus tivesse vindo aqui e criado a coisa, você chamaria ele de Deus? O que é Deus? Não. Tá. Você chamaria de Deus aquilo? No nosso conceito cristão, muçulmano, judaico, ele seria Deus? Se a gente soubesse que existia um alienígena que veio fazer as coisas que foram feitas, eu diria o nome do cara.
Perfeito, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, ele seria... teria alguma relação com o que a gente chama de Deus hoje? Sim. o status Ele de tem o Deus, status. Status teria. Status de Deus. Sem Não dúvida teria, nenhuma. não teria. Não, claro que sim. Ele é onipresente, onipotente. Ele liga se você tá comendo Tá, o... não, mas Entendi. Entendeu? Ele Chegou, não faz, cara. criou, vazou. Vazou, entendeu? Entendi. Não, então aí... É a mesma coisa, a gente chega lá em algum planeta, Não, Mas cria seria- alguma pra mim é coisa, completamente Nesse caso, diferente. seria design inteligente também. seria design inteligente. é aí que Perfeito, tá o mas negócio. um, É realmente... lógico que o pessoal do design inteligente não acredita nisso, entendeu? É aí que entra a desonestidade. Que é a roupagem pseudocientífica, como eu falei antes, né? De uma Mas, coisa de qualquer jeito, religiosa. a hipótese do design inteligente, como ela é escrita, é parte dela, sei lá, os astronautas antigos, né? Estaria dentro dela. É vai. que ela é muito atraente pra quem quer acreditar nesse tipo de coisa. De novo, Sim, eu não consigo, se amanhã eu estiver no trabalho, se o coronavírus me deixar amanhã no trabalho e eu tiver uma discussão, Porra, qual a cara, o diferença coronavírus tá causando greve no busão, mano? Mano, o foda é que eu não posso ir de busão porque... Cara, se besunta de álcool em gel, velho. E vai na fé. Mas eu sou um pederasta. Será que a gente vai ficar, tipo, num estado de embriaguez permanente agora? Cara, Tomara. a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar. Então, chego amanhã com as poucas pessoas que ainda estão vivas depois do coronavírus. Aí fala assim, Isso é fantasia, bati um cara. papo com os colegas ontem, Paulão, Januzzi, e aí eles me disseram, a diferença entre criacionismo e design inteligente, a diferença é Vocabulário. Roupagem. vocabulário. Pronto, eu perdi a conversa. Isso não come ninguém, isso não ganha assunto. Me explica. Ah, não sei, cara, não sei. Sei lá, cara, mas- Sei lá, o que tá escrito aqui? Quer que eu google essa porra? Eu preciso de uma resposta, entendeu? A gente tá aqui batendo um papo. Não, mas a Cara, Mas eu preciso de uma não sei. resposta, porque as Não pessoas sei, estão ouvindo cara, a gente eu acho o seguinte, vão perguntar cara, a mesma coisa. Apoiar ou condenar ou ser contra o design inteligente nunca comeu ninguém, eu acho. Né? Eu também acho que não, cara. Então, aí eu vou te falar uma coisa. Eu não imagino isso como conversa de boteco. Você fala, porra, gatinha, você já ouviu falar em design inteligente? Meu amigo já tentei tanta coisa aí, gatinha, não rolou, velho. Será que é religião ou não é? Você conhece Karl Popper? Sabe? Não acho que não vai dar certo. Bom, se bem que existe é tudo uma questão de demografia, né? Existe aquele 0,5% de pessoas que gostam disso aí, né? Mas, cara, é muita sorte, cara. Paulo, você falou que há 6 mil anos aconteceu a teoria do criacionismo. Não, eles acreditam, Não, os que criacionistas foi parte dos criacionistas acreditam que o mundo foi existem criado há 6 mil grupos que o anos. mundo foi criado há 6 mil anos. Há 6 mil anos. Agora, e tal. eu na minha... Eu acredito que foi criado a 16h42 do dia 25 de fevereiro, cara. De que ano? De 2020. Do isso é jeito que ele importante. tá. E outra, se alguém fala, não, mas e a luz das estrelas? Não, ela foi criada com a luz já no caminho, tudo certinho, do jeito que ele tá agora. Tava todo armado Na no verdade, não, é tudo uma ilusão. Isso aqui tudo nós estamos, verdade, nós estamos é verdade. numa realidade simulada. Não, vocês são tudo produto da minha imaginação, Pode ser cara. também. Mas não, eu acho que isso aqui é uma realidade simulada, isso aqui é uma Matrix, sacou? Nós somos só um algoritmo de um computador avançado de outra civilização. Mas é isso, cara, a gente é um personagem de um jogo, cara. Nossa, Ó, jogo ruim esse, hein? Chato pra caralho, Jogo mano. ruim esse. Chato pra Va- caralho. Vamos botar umas hipótese, brincadeira, não me rotulem. Vamos lá. Brincadeira de Começou o coronavírus e aí a gente botar o assunto no atual. Começou lá na China, até onde a gente sabe, ou pelo menos foi o que mais popularizou, ok? Então eles já estão tendo casos e pesquisando sobre a doença desde o começo, ok? Temos 2 países aqui da América do Sul que ainda não tem casos, Venezuela e Uruguai. Não, Venezuela tem já. Calma, já tem hoje, porque até ontem não tinha. Hoje eu vi. Beleza, Uruguai não tem. Eu tô falando isso porque assim. Porque Venezuela não tem, então eles não estão mostrando. Não. Cara, o Uruguai é tão pequeno, cara. Se tiver um caso, mano, é metade da população tá doente, cara. Entendeu? É 3 milhões de habitantes, cara. Entendeu? É 3 Fechou. milhões de habitantes, cara. Aqui a Pompeia tem 3 milhões de habitantes, cara. Vamos a grande tirar- Pompeia, vai. Vamos tirar o caso da Venezuela ter o que ela tem e o Uruguai tem o que tem. A China tá com caso desde o começo. A União Soviética lá. A União Soviética. A Rússia não tem nenhum. Tem? É claro que tem. É brincadeira. Não, mas eles falam que tem. Não. Ok. Tá. tudo bem. É muito menos do que deveria ter pela geografia que o cara tem. Mas vamos lá, deixa eu terminar. Começou na China e eles estão estudando isso até agora.
hoje, ontem, ou o dia que foi, nessa semana, tem um caso na Venezuela, ok? Lá quando começou, os cientistas começaram, lá na China, porque tinham casos, tinha algo para trabalhar, começaram a estudar isso. Agora, depois de um mês, há quanto tempo que a gente tá com esse corona? Foi antes do carnaval, hein? Mas não tinha chegado no Brasil, né? Ok, mas Tinha um caso no só. mundo foi o quê? Não foi em 2019, foi em dezembro de 2020. 2019. Dezembro de 2019 talvez, já era putaria. Beleza, começamos em janeiro, na segunda semana, que é quando começa janeiro no Brasil, começa o ano no Brasil, começaram a falar sobre isso. Então a gente tem janeiro, fevereiro, março, estamos em março. Agora, nessa semana, o primeiro caso confirmado na Venezuela e no Uruguai, que são países completamente diferentes em ideologia, são geograficamente perto. O cientista chinês está estudando desde dezembro do ano passado esse vírus. O cientista venezuelano ou uruguaio está começando a estudar hoje. Vamos tirar as variáveis de tecnologia, de profissionais mais qualificados, os dois. Se fosse uma disputa, quem ganharia? Para descobrir uma vacina, porque cura não existe para esse tipo de coisa. Não, vírus o que eu acho assim, se não me engano, vírus dificilmente tem cura, né? O que você tem você ajuda o teu corpo a combater e por aí vai. Tá, eu posso estar errado aqui que eu trabalho com outro tipo de coisa. É provavelmente a China, entendeu? Eu li um negócio lá no Russia Today, RT, de um virologista russo, dizendo que o corona, esse tipo de vírus, ele é particularmente difícil de criar vacina. Novamente, eu não entendo nada disso. Ele diz o seguinte, que as técnicas comuns de criar vacina podem gerar coisas perigosas, com efeitos colaterais grandes. Eu não sei se isso é verdade, eu realmente não entendo o assunto. Mas de qualquer jeito, vai levar... Eu li um negócio, também não sei se é verdade, que Cuba já tinha criado uma vacina. Não, isso não é verdade, não. Não é verdade? Não, tá, isso né? aí, inclusive, é uma antipropaganda. Eu não sei. Assim, agora o fake news deve estar todo vapor aí, né? Mas provavelmente a China, minha entendeu? pergunta é assim. Não, cuidado, hein, cara. Mas provavelmente a China... Lembra, eu tirei as variáveis. Porque ela tá pesquisando há mais tempo? Não, cara, os chineses Quem são começa bons. a pesquisar... Vamos tirar as variáveis de seres humanos que estudam há mais tempo. Quando você começa uma corrida daqui e eu começo uma corrida, daqui 6 minutos o adversário ou o seu colega começa. Sim, cara, É mais provável que quem começou antes mais ganhe. provavelmente. Agora você não pode, de repente aparece tem um cara brilhante no Uruguai Suécia. ou na Suécia ou em qualquer outro lugar que tem uma sacada brilhante e resolve o problema. E lembra-se, Ou tá bom. dá uma puta de uma E sorte. outra coisa, Legal. como é uma pandemia global, essa galera tá trocando figurinha. Não, ok. Essa informação tá rolando. É. Por exemplo, eu não sei se você ficou sabendo, né? Os iranianos os chineses já mandaram gente pro Irã, pro Iraque, pra Itália, gente e equipamento, tá certo? Quer dizer, os caras, aparentemente, na China eles conseguiram controlar a situação. O número de infecções caiu. Caiu, assim, tá controlado, tá certo? E eles estão mandando gente. Você falou 6 mil anos que foi criada a humanidade. De acordo com alguns. Eu não falei nada, cara. alguns- Eu não falei isso. Foi citado aqui. alguns Não você, Paulo. criacionistas- Alguns criacionistas, o mundo foi criado, o nego descansou no sétimo, no No sétimo dia. sétimo dia, que era sábado ou domingo? Sábado. Sabadão. Beleza. Ok. Então, o sábado começa pros judeus às 6 horas da sexta-feira. Ok. Sábado Então, longo esse, hein? o criacionismo, Termina às 6 horas no sábado também. o design inteligente Conveniente. e o criacionismo, eles começaram há 6 mil anos. De acordo com esses caras, sim. De acordo com esses caras. Ok. De acordo mas não- com... não só isso, Não, tudo bem. Mas, Tudo. cara, Cachorro, coronavírus. Mas não é a Qualquer posição coisa, de um qualquer monte de coisa. religioso. Darwin tem 150 anos da teoria. Porque o avô dele... 1859. Assim, Evolução por seleção O natural. avô dele começou com isso, o avô do Darwin. Depois teve um outro. A teoria da evolução natural. 150. Só terminar o raciocínio. 6 mil anos de pseudo ou sim conhecimento sobre um criacionismo. Há 150 anos, outra teoria. Teoria porque assim. E aí eu vou no leigão, hein? Pô, tem uma teoria de 6 mil anos. E tem uma teoria de 150 anos. Tem uma teoria de 6 mil anos que ela foi discutida, mas ela não foi provada. Foi provada? A gente nada foi provado. Porra, se você acredita em Deus, você acredita, mas cadê a prova de que Deus existe? Ou que ele criou qualquer coisa? Mas de 150 anos pra cá,
começou uma teoria da evolução que também não foi provada. Não, Ou foi provada? A teoria da evolução. Me diz qualquer coisa que foi evoluída aos olhos humanos que não teve a interferência humana. Olha, isso Qualquer organismo o que você chama de biológico. Não, tem vários, tem alguns exemplos por aí, certo? Mano. Mas você pode, por exemplo, tipo um lagarto que foi lá acho que foi na Croácia, que entrou num negócio lá, e foi pra uma ilha e aí mudou totalmente, certo? Aí ele evoluiu e todos eles, a partir deles, Sim, não. O problema é o seguinte, cara. Veja, evolução trabalha com dinâmica de populações. Evolução por seleção natural, que é a do Darwin. Exatamente. Isso. Evolução não é só isso. Darwin Tá? do Alfred Wallace. Vamos ser direto, tá? Existe o fato da evolução, certo? Que é a variação das espécies ao longo do tempo. Isso é um fato. Tá? Você vê nos fósseis, você vê um monte por aí. E existe a teoria de como isso se deu. O que o Darwin fez foi justamente mostrar várias facetas disso. O Wallace, ele trabalhou muito com a questão da biogeografia. Então a semelhança, por exemplo, de algumas coisas no Brasil e África, algumas coisas assim, tá? O Darwin foi muito além disso, é por isso que ficou o nome dele, não é só assim injustiça. Não, tá? Ele pegou várias facetas. É muito Algum de vocês já leu o livro A Origem das Espécies? Cara, eu comecei a ler na época da faculdade. Tá. Assim, o que eu achei fascinante é, o primeiro capítulo dele, ele faz seleção artificial. Por que ele faz isso? O que é seleção artificial? É o ser humano vai lá, sei lá, então criando pombo, eu quero fazer um bico de tal jeito. Mendel. Não, tá? É simplesmente assim, ele vai pegando, qual que tem um bico maior e vai separando. Então tem vários filhotes, pega lá os que tem um bico maior e vai reproduzindo entre eles. Por que ele fez isso? Certo? Porque boa parte da população naquela época ou era fazendeira ou trabalhava no campo. E menos ricos tinham fazenda. Então, por exemplo, eles reproduziam cavalos que fosse para competição. Então, a questão lá de pedigree, tipo, já existia conceitos desse tipo, tá certo? Então, a questão, por exemplo, de você pegar e selecionar coisas, então qualquer um que naquela época tivesse algum conhecimento saberia Inclusive, se pensar em cachorro, várias raças de cachorro. Sim, surgiu nessa época. Teve uma febre de criação de cachorro no século XIX na Inglaterra. E criação de pombo, que aí o Darwin fez. Então é por isso que ele faz. Olha, o que ele quis mostrar nesse primeiro capítulo? Olha, a vida muda, certo? E a gente consegue fazer isso. E se essas causas forem naturais? É aí que entra a questão da seleção natural. Hoje a gente sabe que existem outros mecanismos, né? O genetic drift, ou seja, cara, as coisas vão mudando devagarzinho, né? E depois de um certo tempo. E aí tem muito debate entre o pessoal que trabalha com evolução, né? Como é que se dá? Então tem um negócio lá do Stephen Jay Gould, que é o equilíbrio pontuado, né? Ou seja, a evolução ela trabalha bem devagarzinho até que chega um momento que ela vai bem rápido. Ela é a teoria da evolução, tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita, mas assim, tudo evolução. Pensar, são sofisticações em cima. Exatamente. Da tem outros básica. mecanismos que o pessoal propõe. A epigenética também, que são coisas mais novas que a gente não sabia. Mesmo que eu estudei na escola sobre evolução, mesmo e genética, hoje está totalmente diferente, né? Já está bem mais. Então, mas eu não entendo essa coisa de epigenética, já li a respeito, mas não entendo. Mas o que eu entendi assim um pouco é que você consegue passar alguma coisa assim, que seria lamarckiano, né, o negócio, mas para uma geração, não, ou duas, não mais do que isso. Então ela não entraria como evolução. Ela não afetaria a evolução. Não. Tá? Mas está no seu código genético. Tá lá, é uma coisa à parte né? ali, né? Tá latente no seu código genético. O que o Darwin não tinha, certo? Era a genética. Ele sabia que algumas características eram herdadas. Não, né? mas a genética veio até justamente para corroborar. Exatamente. Não, é que ele não é nem tanto corroborar, eu acho. Ela casou como uma luva. Ah, ótimo. Tá. Boa. Tá? E aí depois disso, já nos anos 30, você tem toda a parte da bioestatística. Não, mas são toneladas de evidência. Sim, sabe? evidência fóssil, evidência genética, então, biogeografia. Não é assim, claro, é discutível para aprimorar, mas como os detalhes, entendeu? Os detalhes. Um outro tópico que a gente não falou, mas eu acho que não tem tanto a ver, porque não seria exatamente um design, mas a questão da panspermia, né, que eu acho interessante, né? Não, é fascinante. Mas não sei se casa tanto com o que a gente está falando, né? Mas só para a gente ilustrar. Que a ideia é justamente que a vida pode ter vindo de fora. Sim, e a gente sabe já de observação, que tem os elementos básicos da vida estão aí no espaço, até aminoácidos aí, diz que o pessoal já conseguiu observar. Né? Agora, se isso de fato aconteceu, a gente não sabe. A gente pode encontrar evidência que sim.
Mas a gente não Eles sabe. não sabem. Mas só pra quem não sabe, panspermia é essa a ideia, né? Que a vida pode ter sido carregada pra Terra. Sei lá, por exemplo, cai um meteoro num planeta que tem vida e aí ele ejeta. Isso, imagina, por exemplo, que um Marte primitivo, milhões de anos Caiu. atrás, pudesse ter vida. Né? A gente sabe Exato. que ele provavelmente era mais habitável no nosso conceito do que hoje. Aí bateu um meteoro, voou. E aí um dia, séculos depois, cai aqui. Séculos, milênios depois, né? A gente sabe que algumas bactérias conseguem sobreviver em condições extremas E aí começou. e E aí isso semeou deu a um vida na negócio. Terra. Mas a gente não tem evidência disso. Não temos ainda. Talvez nunca teremos. Talvez. Mas- E pode não ter acontecido, pode ter acontecido. A gente. Mas não sabe. Mas é científico, É científico. mas não é design inteligente. Perfeito. Ou seja, existe ou não existe? O quê? Essa teoria é válida, eu acho que tem que ser Mas qual? propagada. Design inteligente. Não. Eu acho que a gente tem que aceitar ou tem que Olha, os caras que não acreditam aceitar nisso, entrar. Eu falo com minha filha de 4 anos, tá? Se eu entrar e se eu for procurar uma escola, eu vou procurar ano que vem pra ela, porque ela tá evoluindo, uma escola onde se ensine o ensino religioso tradicional ou uma que tem uma matéria sobre design inteligente, eu devo deixá-la ou não? Eu Isso acho- é uma coisa de Não, educação se for design familiar inteligente, ou essa influência olha só, É, eu acho o seguinte. educacional você deveria- é muito mais nociva. Você deveria focar em uma escola que ensine o raciocínio crítico e o ceticismo, certo? O detalhe não interessa. É lógico que se o cara está ensinando design inteligente, a priori você já sabe que raciocínio crítico Não vai ter. e ceticismo não é o forte deles. André, Pode ser diversificado. André, Por que todo mundo tem que acreditar? Cara, não. Por que todo mundo tem que ser cientista? Não, calma, ninguém tem que ser cientista. Ninguém tá falando isso. Eu acho que assim. André, eu como professor, eu acho que a gente tem que ensinar aquilo, beleza, não só as questões... tá no livro. Não, Aquilo, não. você quer ensinar Não, o que não, tá nos não. livros. Nos livros Olha, tradicionais. não, vamos dar. Não. Você trabalha com história, certo? Você é historiador. Então né? você Não, sabe não. que já descobriram no Brasil e depois não descobriram não, mais. Mas não é sobre isso. Não, Então é isso é sobre livro, isso. cara. É Não é epistemológico, certo? As ferramentas epistemológicas que você usa é o mesmo que um físico, um biólogo Exatamente. usa. A metodologia é diferente. Então, por exemplo, quando chega lá, você tem um livro lá do Júlio César. O Júlio César existiu ou não? A gente não sabe, a gente não estava lá, né? Agora, existem evidências. Então, por exemplo, ele escreveu um livro chamado A Guerra da Gália. Tem gente que criticou ele. Você tem as cartas do Túlio Cícero pra ele. Existe isso. E aí, por exemplo, no livro do César, A Guerra da Gália, ele descreve a Batalha de Alésia, né? Tá descrito. E aí o pessoal arqueologista foi lá no século XIX, cavaram e viram as evidências que tava completamente de acordo com Aliás, o que o César dizia. Então, isso é a prova definitiva? Não. Pode ter acontecido outra coisa e alguém inventou depois. Mas, assim, seria muito surpreendente que Júlio César não tivesse existido. Não, sim, Surpreendente. Há quanto tempo existe juros assim, que a gente tá tentando parelhar duas teorias e aí tem aspas. Não. Ué, tem uma de 6 mil anos e uma 150, cara. Não. Nenhuma das duas. Cara, das idade duas não é conceito- qualidade, Eu entendeu? concordo plenamente, concordo André, plenamente. eu acho que a gente tá Concordo confundindo as coisas plenamente. aqui. Não é, cara. Uma coisa é uma teoria científica, Minha A preocupação outra- é minha filha agora, senhores. a outra... Então, Eu quero dois acadêmicos opinião. me dando Acadêmico, uma Paulo, eu sou só opinião, professor. sobre como eu procedo com a minha filha. Então, eu acho que você tem que procurar uma instituição de ensino que, como o Paulo falou, foque em raciocínio crítico e que não se atenha nessas... Não interessa o dia, a data que o Brasil foi descoberto. E nessas fantasias pseudocientíficas, sabe? É a mesma coisa se você escolher uma escola que tem uma matéria de astrologia, sabe, por exemplo. Você vai escolher uma escola porque ele ensina astrologia pra sua filha? Meu amigo, Não. escola pra minha filha é só Design se inteligente tiver é a mesma astrologia e se o remédio for homeopático. Entregue pra um Anunnaki, que é um reptiliano. Quando a gente acha que o maluco tá falando sério, ele Zoeira. veio com essa. Né? Bom, senhores, Eu acho que a gente pode encerrar por aí, acho que né? sim, né? Depois Valeu, dessa, valeu. eu acho que eu vou ter que tomar mais uma cerveja. Opa, várias. Considerações finais. Eu acho que eu vou repetir o que eu falei antes. Design inteligente não passa de uma roupagem pseudocientífica para introduzir algo religioso nas escolas, né? Obviamente, como professor, sou contra isso, mas você não concordou, meio que foda-se também, né? Fazer o quê? Foda-se. E é isso aí. André, De novo, eu não tenho opinião sobre isso.
nenhuma opinião sobre isso. Bom, novamente, eu acho, eu já falei isso, acho que em todos os episódios aí que a gente tratou, epistemologia, né, é algo importante, raciocínio crítico e ceticismo. Isso aí não faz mal a ninguém, né, a não ser que você seja algum pastor salafrário. Com certeza, né? Aí faz mal pra caralho pra muita gente. Só um comentário, a gente atrasou bastante dessa vez, né, pra gravar o episódio. Isso. Mas porque o carnaval cagou nossa agenda e... E a vida atropelou a gente. Não, a vida atropelou e no meu Tem caso... corona, tem carnaval. Mano, eu acho que a metade das pessoas que têm corona hoje estão, na verdade, com uma doença venérea por causa do carnaval. Pode ser, cara. Mas e aí, passa pra próxima. Cara, passou o carnaval... Eu tá doentinho, com Não, mas febrinha. corona não curou. Esta porra. Corona foi não crua aquela pessoa doença venérea, cara. E você comeu sem Cara, proteção. mas então, o carnaval, foi tranquilo até comparado a outros anos. Bicho, passou uma semana, eu tava destruído. Cara, mastigou minha imunidade o carnaval. Idade, lógico. Imune. Decrepitude. Essa é uma Decrepitude. corrida que todo mundo ganha, cara. Que é esquema Munra, cara, só se for isso. Mas beleza. Bom, fazer umas recomendações aqui sobre o assunto, né? Inclusive foi interessante, a gente estava conversando sobre isso antes de gravar, e eu e o Paulo já acabou chegando com a mesma, que é o Richard Dawkins, né? Ele tem um livro que ele trata muito sobre essa questão do design inteligente, mas mais pelo lado da biologia, a parte séria discutindo isso, que é o livro O Relojoeiro Cego. The Tem Blind tradução Watchmaker, Blind Watchmaker, tem tradução em português e é um livro muito legal. É que justamente na analogia do relojoeiro, né, que ele fala que, não, tem o relojoeiro, que é a natureza, só que ele é cego, né, ele não é um designer ativo, é um designer que segue as leis da física naturais. Sobre o Dawkins, eu acho que qualquer livro dele vale a pena ler. Vale a né? pena. Ele é um excelente escritor. Ele é um biólogo evolucionário. O foco dele hoje, ele trabalha muito na questão do ateísmo, né? Ele é um ateísta radical, digamos assim, né? Um ateu, né? Não gosto desse termo ateísta, ele é um ateu radical. Ele é militante, mas vale a pena, né? Tem o The God Delusion, para quem se interessar nesse assunto. É que muito bom. Muito bom. O livro original dele, que tornou ele famoso, que é Selfish Gene. o Selfish Gene, o Gênio Egoísta, também é muito bom. Qualquer livro dele vale a pena. Só pro pessoal não ficar mais assustado, o Gênio Egoísta não tem nada a ver com darwinismo social nem nada disso, tá? Só uma outra coisa sobre o Darwin, ele foi o cara que cunhou o termo meme, né? Não, Não, o Dawkins. sério? O Dawkins. Dawkins. Você que eu falou falei? Darwin. Dawkins, Darwin é parecido. Sim, porque né? ele fez uma analogia, né, entre a parte Falei genética com a reprodução de ideias. Sim. Certo? E ele fala que se arrepende, mas acho que ele tem um puta de orgulho disso. Acho que Não, ele já falou várias vezes que se arrepende, mas eu não acredito muito ele é nisso. fofarrão. Ele é fofarrão mesmo, exatamente, né? tá? Outra recomendação minha é o canal do Pirula no YouTube, certo? Que ele trata muito a parte de ciência, método científico, principalmente a parte ligada à biologia. É bem legal, vale a pena. André, alguma recomendação? Não. De novo, não. Eu recomendo o seguinte, galera. Não se aglomerem, não vão a eventos com mais de 100 pessoas, lave as mãos, aquela porra toda. E usem camisinha. E use Camisinha, porque essa porra de coronas é praticamente um efeito venéreo do carnaval. Não, mas o que você falou é bom mesmo, porque esse coronavírus, daqui a uns 3, 4 meses, se der tudo certo, Quem sobreviver... quem sobreviver, sobreviveu, acabou. Eu acho que... Mas já AIDS, Essa aí é pra sempre, negão. galera, sempre lembrando. Essa é pra sempre. Ô, Largo da Batata! Isso é pra sempre, mano. Beleza, então, galera. Isso aí. Eu tenho que fazer mais um aqui. Boa, Boa, manda Paulão. ver. Tem que fazer mais um aqui, ó. Que eu lembrei agora, como a gente falou coisa mais genérica, fugiu um pouquinho do tema do design inteligente, né? É um filme de 1960, tá? O título em inglês é Inherit the Wind. No Brasil é O Vento Será Tua Herança. Tá lá, tua herança. Tua herança. Tá lá o Spencer Tracy, Gene Kelly, Dick York. Dick York é o cara da feiticeira. Tá? Assim, são atores bons, né? É um filme de tribunal que trata daquele que ele reproduz mais ou menos aquele julgamento que eu falei dos anos 20, né? Que é o Scopes Monkey Trial. Ele é muito bom, tá certo? Assim, é realmente espetacular esse filme, vale a pena ver. Muito bom. Então é isso aí, galera. Encerramos aqui mais um episódio do Quina do Mundo. Prometemos ser mais pontuais nos próximos episódios, né?
A nossa ideia é ter mais ou menos 2 episódios por mês, né? Perfeito. Ser quinzenal, só que realmente a gente atrasou bastante dessa Atrasou vez, bastante, mas a gente perdão aí. foi mal aí. Né? E quem quiser ficar atualizado, é só acompanhar a gente pelo Instagram, Facebook, Os próximos dias vai ter a vai página. ter o site. Vai ter o site, né? quinadomundo.live, né? Mas ainda não tá no ar, mas já Mas essa já. semana já entra. Né? É só seguir pelo Instagram que a gente vai atualizando vocês. Então é isso aí, galera. Um abraço. É isso Valeu, aí. galera. Até Valeu. mais. Bom álcool em gel pra vocês.